Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre a recente alteração na lei do imposto de renda e os desdobramentos práticos disso. Antes, porém, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa também o sininho se puder, deixe seu like, comentários e inscreva-se em nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente falou na abertura do nosso vídeo, hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, muito importante e que tem vários desdobramentos práticos para todos nós, independentemente da nossa área de atuação, que é a Lei 15.270 de 2025. Essa lei é uma lei que alterou bastante a questão do imposto de renda da pessoa física e tem impacto diretamente em todos nós que recebemos renda de alguma forma, seja como empregado, seja como pessoa jurídica na hora da distribuição de lucros. O que acontece? O governo federal, a partir dessa lei, isentou as pessoas que ganham até R$5.000 do imposto sobre a renda. O problema é que para a gente poder conceder essa isenção, o governo teve que alargar o imposto sobre a renda das pessoas que recebem das pessoas jurídicas. É histórico no Brasil desde os anos 1990 que as pessoas jurídicas, quando distribuem lucros, elas não devem tributar os sócios que recebem esse valor de imposto de renda. Ocorre que, para poder conceder essa isenção do imposto de renda à pessoa física, de até R$5.000, o governo passou a taxar também os lucros e dividendos daqueles que recebam até mais de R$50.000 de lucro das pessoas jurídicas. Então aqui vamos explicar para vocês entenderem. Se eu sou sócio de uma empresa e recebo distribuição de lucros de até R$ 49.999, está tranquilo, não tem problema nenhum. O problema é se eu ultrapassar os R$50.000. Se eu receber R$50.000,01, eu já passo a ser tributado no lucro da minha pessoa jurídica. Então, quando eu for receber esse crédito, a empresa tem que reter até 10% do valor imposto de renda retido na fonte e a pessoa do sócio tem que declarar isso e eventualmente até pagar eventual diferencial na alíquota do imposto sobre a renda. Então isso é uma mudança bem significativa e tem impacto direto, principalmente para as grandes empresas e as empresas que de alguma forma distribuem esse lucro. A partir de então, toda essa alteração que nós tivemos, surgem várias discussões práticas sobre isso, porque o universo jurídico do direito tributário, ele é um ramo muito sensível e muitas coisas podem surgir a partir de então. Então eu vou comentar com vocês aqui algumas questões que foram bastante significativas nessa alteração e que com certeza pode impactar você aí e que sem dúvida nenhuma vale a pena você tomar conhecimento, inclusive de algumas ações judiciais que estão tramitando para discutir essas mudanças e os impactos disso no dia a dia, principalmente porque dói no bolso de todos nós. Um primeiro ponto que gera uma dúvida muito considerável e para muitos estudiosos isso viola o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia, a própria segurança jurídica, isso porque a lei não fala de uma tributação sobre a diferença dos R$50.000, mas sim sobre o total do crédito. Então, por exemplo, vamos imaginar lá que a distribuição de lucro seja de R$70.000. Então o sócio vai receber os R$70.000 de distribuição de lucro dentro daquele mês, lembrando, como eu mencionei, que é 50.000 por mês, R$600.000 no ano, então ele vai receber 70.000, tecnicamente ele tem que fazer o pagamento do imposto de renda porque ultrapassou os 50.000. O problema é que a legislação não fala que eu tenho que pagar sobre a diferença entre os 70 e os 50, ou seja, 20.000, e sim sobre os R$70.000. Então se eu receber 51.000, eu vou pagar 10% sobre os 51 e não só sobre o 1.000. Então essa é uma primeira discussão aí que tem gerado uma acalorada situação de debate na prática. Outro ponto sensível é a insegurança jurídica gerada pela possibilidade de tributação de lucros relativos a 2025, caso não sejam observadas determinadas formalidades, o que pode afrontar as regras da anterioridade e da vedação à retroatividade. Também há críticas quanto à complexidade do modelo adotado para o chamado Imposto de Renda Física Mínimo, que exige a soma da carga tributária suportada pela pessoa física e pela pessoa jurídica. Nesse ponto,
observa-se que a metodologia de apuração dificulta o acesso do contribuinte às informações sobre o imposto efetivamente pago pela empresa, especialmente no caso de sociedades anônimas de capital aberto. Ainda que a Receita Federal disponibilize declarações pré-preenchidas, é uma medida insuficiente para garantir a simplicidade e transparência. Um outro ponto trata-se das hipóteses de tributação indireta de rendimentos anteriormente isentos, como a variação cambial sobre estoques de offshores e os incentivos fiscais concedidos à pessoa jurídica, que acabam onerando a pessoa física quando não se atinge o teto mínimo de tributação. Outro ponto criticado é a ausência de limite para retenção incidentes sobre remessa de dividendos ao exterior. Nesse caso, então, o controle de constitucionalidade da nova legislação deve estimular o surgimento de teses tributárias e o ajuizamento de ações a partir de 2026, com impacto direto no contencioso tributário. Tudo isso decorre do fato de que as grandes pessoas jurídicas que nós temos, as maiores que nós temos no Brasil, elas deliberam sobre essa distribuição de lucros e dividendos apenas numa assembleia que é feita até abril de 2026, sendo que essa alteração já tem impacto a partir de janeiro de 2026. Então, o que a doutrina tem estudado é que isso vai ter um efeito retroativo, o que é vedado pelo Sistema Tributário Nacional. Então, há críticas muito pesadas sobre isso, exatamente porque as empresas não tiveram um tempo suficiente para se planejar em relação a essa questão da distribuição nos lucros e dividendos. Agora, um último ponto, e não menos importante, trata-se das questões envolvendo o Simples Nacional. Talvez esse seja o ponto mais delicado e aquele que mais impacta no dia a dia de todos nós, porque o Simples Nacional representa uma gama muito grande de pessoas jurídicas aqui no nosso país. Então é muito comum que todas as pessoas que estejam aí nos acompanhando e que tenham essa realidade possam de alguma forma serem atingidas por essa nova regra. Acontece que a doutrina, os tributaristas que estudam essas questões dizem que não é possível que uma lei complementar seja alterada por uma lei ordinária. Vamos lembrar que o Simples Nacional é uma lei complementar, a Lei Complementar 123 de 2006, não poderia ser alterada por uma lei ordinária, que é a Lei 15.270 de 2025. Então haveria aí um primeiro choque com relação à questão de hierarquia das leis. Como que eu posso permitir que haja tributação de lucros e dividendos do Simples Nacional, sendo que a lei complementar assim não prevê? Então, por esse motivo que a OAB e outras entidades que representam os interesses das empresas do Simples Nacional têm ajuizado ações de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e também no controle difuso. Inclusive, eu vou passar aqui para vocês uma decisão que saiu no início de fevereiro de 2026, que fala exatamente sobre uma liminar concedida para um escritório de advocacia, autorizando que ele faça a distribuição dos lucros, mesmo acima de R$50 mil, vedando a imposição da alíquota de 10% sobre os lucros, no caso aí do imposto de renda da pessoa física dos sócios. Vou mostrar aqui para vocês, bem interessante essa decisão. Uma liminar concedida pela 26ª Vara Civil Federal de São Paulo proibiu a incidência de 10% de imposto de renda pessoa física sobre dividendos distribuídos aos sócios de um escritório de advocacia optante pelo Simples Nacional. A decisão beneficia o Roque e Neves Advogados Associados e ainda pode ser objeto de recurso. A tributação passou a ser prevista pela Lei nº 15.270 de 2025, que instituiu cobrança sobre dividendos acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano. A norma também elevou a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física para rendimentos de até R$5 mil mensais. Segundo o texto legal, a isenção de dividendos seria mantida apenas para empresas que deliberassem a distribuição até o fim de 2025. Prazo posteriormente prorrogado por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que ainda analisará o tema em plenário virtual. Portanto, pessoal, essa decisão, além de outras que estão surgindo aí no ambiente atual, exatamente por ser muito atual essa discussão e esse problema, é algo bastante importante no dia a dia e que, sem dúvida nenhuma, impacta a vida de todas as pessoas, porque ela não tem um impacto só jurídico, mas sim econômico, social. E, obviamente, muitas discussões surgirão a partir desse novo imbróglio que surgiu aí com a mudança da lei do imposto de renda da pessoa física. Portanto, vale aqui nós ficarmos atentos,
Vamos orientando vocês aí sobre o resultado da ação direta de inconstitucionalidade, também sobre esse mandado de segurança que nós mencionamos, e a gente volta aqui a contar para vocês o final desse todo imbróglio que surgiu. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até mais!